Olha, na carta de Tiago, nós temos uma semelhança com Paulo, certo? Logo de cara, qual é a semelhança que nós temos? Servo de Deus, correto? Então, no primeiro versículo aí, tanto Paulo quanto Tiago se auto-intitulam o quê? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você sabia como é que Paulo se autodenomina em Romanos? Romanos ele fala assim, Paulo, né? Servo de Deus e Jesus Cristo. Coincidência, né? Vamos ver Gálatas, como é que Paulo se identifica a si próprio? Apóstolo enviado. Você se considera servo de Deus? Você se considera servo de Jesus? Você considera que você está sendo enviado por Ele, por Deus, para falar da palavra dele? Lá em 1 Coríntios e 2 Coríntios, nas duas cartas de Coríntios, ele coloca assim, apóstolo pela vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, tem alguma coisa errada, ok? Em Efésios, quem é que é risco? O que ele fala? Paulo fala o que em Efésios? Vamos lá, pega a Bíblia. Ora, tá? Pega a Bíblia. Ok? Apóstolo, tá? De Deus, tá ok? Em Filipenses, o que Paulo fala? Paulo e Timóteo. Já mostra que algumas cartas não foram feitas sobre um homem, né? Tem cartas que foram feitas por 3 homens, inspiradas pelo Espírito Santo. Prova que o povo realmente trabalha com somente um, trabalha 2, a 3, a 4. A união da igreja é muito importante. Outra coisa, agora eu quero que vocês calculem mais ou menos para mim aqui. Quem primeiro calcular, eu não tenho a resposta, tá? Você vai ganhar algum bônus, tá ok? Bônus, não sei se vai ser ponto, vai ser alguma coisa. Quantos por cento de cartas Paulo escreveu? Quantos por cento? Não falei quantidade. Quantos por cento das cartas Paulo escreveu? Rápido. Matemática. Quantos por cento? Quantos por cento? Faça a matemática. Não pegue o... Né? Quantos por cento? Quantos por cento? Cartas. Não entra os 4 evangelhos e não entra o livro histórico. Ok? Ok? Os 4 evangelhos não entram. Mateus, Marcos, Lucas e João, nem Atos, que é a história da igreja. Depois de tudo isso, são as cartas. Né? Já aprendemos sobre isso. Então, quantos por cento vai, meu filho? Calcula rapidinho. 40%? 92%. Quem dá mais? Quem dá? Diga aí com 40%. 33%. Do Novo Testamento. Se você for toda a Bíblia, tu já não ia errado. Tem muita coisa dos livros. Não estou falando só do Novo Testamento. Tirando os 4 evangelhos e Atos. Tá ok? Tá ok? Já tá? Faz aí o cálculo. 90 e poucos por cento? Mudou? Tá, vamos lá então fazer o cálculo então, já? Certo? Tá. 48. Tá, já falou 90. 90, 80. Mudou? Não pode mudar mais. 48, tá? Mano, 33 você, não foi? 59%. Olha, isso aí é matemática, tem que aprender. Vamos lá, irmão, eu jurei. Vou te dar. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. Quantos livros vamos estudar? 13. Quantos livros nós vamos estudar? Qual o nome do livro? Tiago. Mas papai, o que tem a ver o cara com Paulo? Vamos lá, calma, irmão. Tá ok? Quantos livros tem no total no Novo Testamento? 27. Tirando o que não entra, que não são arrancados os 4 evangelhos e o livro de Atos. Quantos ficam? 22, perfeito. Dos 22, quantos Paulo não escreveu? Não, quantos Paulo não escreveu? Não, gente. 9, quem falou 9? 9, perfeito, 9. Então, 22 para... Tem, né? Com 9 vai ficar quantas cartas? 13. 13 dividido por 22 dá quanto? 53, eu posso falar. Isso é matemática pura. Ok? Entendeu? Tem que calcular, tem que saber.
Fechado? Mas por que eu estou falando isso? Tiago, não tira em Tiago. O que nós temos em comum com Tiago e com Paulo? Servo. Servo do mundo, servo de Deus e de Jesus Cristo. Amém? Então quem é servo, levanta o braço. Amém? Tem servo que está meio preguiçoso hoje, só está com a patinha assim machucada, né? Então, outra coisa, né, que somos comuns, né? Nós somos enviados para levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, não é isso? Todos nós somos enviados? É ou não é? Tá? Então é o seguinte, para quem Tiago escreveu a carta? Para os servos? Para as doutrinas. Ok? Aí agora nós vamos entender isso. Vocês estão acabando de abrir na Bíblia a primeira carta feita no Novo Testamento. É a carta mais antiga. Está vendo disso? E ela tem uma importância fundamental. Qual a importância fundamental em Tiago? Tiago é uma carta complicada de entender? Tiago é uma carta filosófica, uma carta que às vezes fala muito de doutrina? Não. Tiago fala de coisas práticas, como é também o Provérbios. Por exemplo, Tiago fala, quais são as coisas práticas que o Tiago fala, que o Provérbios fala? Sabedoria. Logo no capítulo 1 fala de sabedoria, o Provérbios fala para você procurar sabedoria, porque sabedoria não é conhecimento, sabedoria é saber viver, né? Que possa agradar e glorificar a Deus. Então, primeiro ponto, sabedoria. Outro, me ajuda aí, quem conhece? O assunto da carta de Tiago, língua, fica falando de fofoca, falando dos outros, né? Então, Provérbio não fala muito isso? O que mais? Praticar, né? Não seja só, ele fala só de ouvinte, mas ele fala, onde que fala prática? Né? Em Provérbios, né? Fala aqui, guarde a sua instrução, que a sua instrução depende da sua vida. Pode ser lá em Provérbios capítulo 4, versículo 13. Outro exemplo, que é comum em Tiago, pode estar lá em Provérbios. Amizade com o mundo, mundanismo, ele bate, ele fala sobre isso, Tiago. Legal, parabéns, certo? O que mais? Ele fala muito de perseverança, mas tem coisa, por exemplo, sobre discriminação, sobre rico e pobre, sobre má amizade. Tiago fala, tem mais outros assuntos. Isso que eu queria dizer. O assunto principal de Tiago, né, a expressão que colocou aí no Jânio, é esse aqui, ó. 1 Tiago, capítulo 1, versículo 22. Fé verdadeira transforma. Ok? Anote isso aí, isso é importante. Fé, Tiago, fé verdadeira transforma. Conhece alguma pessoa já na igreja, que ela vem na igreja, às vezes vem até no grupo de oração, mas a gente não vê mudança na vida dela? Por quê? Tem alguma coisa errada. É isso que Tiago estava falando. O mais importante na carta é esse. É que se você tem fé, nosso Jesus é um Jesus que dá resultado. A palavra em capítulo 4 de Hebreus fala que a palavra é viva e eficaz. Ela dá resultado. Né? Quando Jesus estava lá no lago lá, e aí chegaram lá os pescadores e falaram assim, vamos pescar. Aí ficou mais um para Pedro. Hoje eu pesquei a noite toda e não pesquei nada. Quem é pescador aí, levanta o braço. Já foi pescar, não tinha nada. Aí Jesus falou, vá e joga a sua rede, né, se não me engano, lá do direito, né? Aí quando o cara foi puxar o barco, a rede, veio lotado de peixe. Foi tão grande a pescaria, o barco quase tomba, Patrick. Teve que chamar, ei meu irmão, vem cá, Patrick, me ajude aqui e tal. Sabe o que significa isso? Nossa fé, o nosso Senhor tem resultado na nossa vida. Algo muda na nossa vida. A gente não pode ser a mesma pessoa do que era antes, porque somos novas criaturas. Então esse papo de você estar na igreja, esse papo que você está fazendo meditação, esse papo que você fez para louvar, mas não tem uma vida transformadora, você não está lá não. É isso que o Tiago falou.
Ok? Então o tema principal da carta qual é? Qual é o tema principal? Fé verdadeira transforma. Aí ele manda essa carta para quem? Manda essa carta para quem? 12 tribos. Essas 12 tribos, elas estavam aonde? Onde Tiago estava? Quem era Tiago? Entendeu? Quem era Tiago? Porque tem muita, na Bíblia tem vários Tiago, né? Tem o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Tem Tiago, que é filho de Alfeu. Tem Tiago, que o pai dele é o Tadeu. E por aí vai, tem muito Tiago. Qual Tiago é esse? Meio irmão de Jesus. Por que meio irmão de Jesus? Já sei, Maria casou 2 vezes. Não. Porque Jesus é um só filho de Deus. Não tem outro filho de Deus. Amém? O José não é pai de Jesus. Quem é pai de Jesus é o Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo. Então, os irmãos, eles tinham uma família lá, tem vários. Olha, quantos livros são citados Tiago? Vou dar uma dica, né? Na hora da dúvida, como é que se fala? Qual é o número? 7. 7 livros é citado Tiago, o livro que nós estamos lendo. É citado em Marcos, é citado em Coríntios, é citado em Gálatas, é citado em vários livros. Ok? Em Lucas. Ok? E o que aconteceu? Por que eu acho que, minha opinião, né? Assim, estudando Tiago, é o seguinte. Como é que pode, né, o Tiago, né, vivendo junto com Jesus, quando era pequenininho, vendo as coisas, vendo os milagres, a mãe entendia, mas a mãe acreditava, tinha uma fé, tinha uma missão lá, tinha um propósito especial na vida de Jesus, que ela sabia disso, desde a época que ficou distante, mas não foi, viu, Dona? A mãe não foi possível ela chegar e falar para Tiago. Qual é o outro irmão do Tiago? Judas. Caramba, nós temos 2 meios irmãos na Bíblia de Jesus. Os 2 caras, Judas e Tiago. Então a mãe não teve um impacto tão grande nem na vida de Tiago, porque eles não aceitavam, eles não ainda acreditavam em Jesus. Não sei se as coisas que Jesus fazia, né, provocavam inveja na família, no irmão, né, e tal, mas não aconteceu. Eles duvidavam. Tem uma passagem em Mateus que fala que nós não estamos entendendo muito o que ele está fazendo. O nosso irmão é como se fosse assim, nosso irmão está com um parafuso a menos, tem algumas coisas que acontecem estranhas com ele, eu não sei. Esse era o papo da família, dos irmãos, né? E está tudo revelado na palavra de Deus lá no Evangelho. Aí eu pergunto assim, por que ele batia tanto na fé verdadeira, né? Transformadora? Quando é que o Tiago realmente se entregou a Cristo Jesus? E quem é esse Tiago? Tiago é um grande líder da igreja de Jerusalém. Foi o Tiago, quando Pedro estava preso, que a primeira coisa que Pedro falou foi: ei, avisa o Tiago. Então agora estou liberto. Quando teve o concílio, lá para resolver a diferença entre os judeus, né, e os gentios, quem deu a última palavra de todo mundo, depois de Paulo e Barnabé, quem foi? Tiago. Então Tiago era um líder muito grande. O que aconteceu? O Tiago está lá em 1 Coríntios, muito bom verificar para vocês. Depois que Jesus apareceu ressurreto, Tiago estava lá. Depois que ele viu Jesus ressurreto, algo aconteceu. Aí ele começou a fazer as orações na casa de oração, porque a igreja primitiva não tinha prédio, ela se reunia numa casa e as pessoas oravam. Na igreja primitiva não tinha um Deus como tem os romanos, né? Como tem os gregos, que a gente vai entender isso um pouquinho mais lá, e rituais para sacrificar e tal. Lá não tinha um líder específico. Quem é de Jesus não tem um líder específico. A gente não materializa o líder, olha, vou fazer um sacrifício para Jesus, não quero nem saber o que Jesus quer. Os deuses não vieram até o homem para o homem aceitar os deuses. Os homens que queriam chegar aos deuses. E os exemplos das literaturas de Deus eram coisas piores, mais assim, danosas do que qualquer outro exemplo ruim em termos de moral. Então você vai ver que Deus não gosta de pecado.
Você não vê que Deus tem um ódio mortal pela sua criação, pelo contrário. Ele tem um amor tão grande e magnânimo, que ele de tanto amar o mundo enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Então, vamos entender agora por que Tiago fala de 12 tribos, ok? 12 tribos por quê? Na época que aconteceu isso lá em Jerusalém, o povo judeu estava espalhado. Então o mundo era ao redor tem um mapa aqui, né? Mas vocês já conhecem o mapa, a gente estudou Atos, já estudamos Panorama. Imagina que minha mão aqui é um mapa de Mediterrâneo, tá ok? Quase um retângulo, certo? Aí nesse mar Mediterrâneo, que é um mar muito grande, só para ter uma ideia, se você for lá para Presidente Figueiredo, lá para a Albina, você não chega no final, é tão grande. E foi uma área, né, que foi lá e mudada para fazer. Imagina o mar Mediterrâneo. Quem te vê notícia na televisão, morrendo gente lá, porque na África o pessoal foge para a Europa, para a Espanha, para a Itália, o pessoal foge da Síria, e onde eles morrem? No mar Mediterrâneo. Então o mar Mediterrâneo é onde está ligado Roma. Na época de Jesus, quem é que prevalecia? Qual era o império? Romanos. Aí nós temos Roma, todas aquelas áreas, e Roma eles dividiu o mapa das conquistas, das terras conquistadas, em províncias. Já ouviram falar de província da Galácia? Da Acácia? Da Macedônia? Tudo isso, Macedônia, o que seria hoje equivalente aqui? Macedônia. Aí você, pastor, não dá para ver. Vai ver no mapa da Bíblia, meu irmão. Vê no mapa, toda a Bíblia praticamente tem um mapa. Macedônia vê o que? Grécia. A parte de Jerusalém, não tem um mapa aqui ainda. Eu sei, mas eu pensei em levar mais, gostaria, né? Deixa para outra aula. Vamos para outra aula que a gente vai chegar, tá ok? Pode usar, Jânio, o mapa lá? Das crianças, né? Aí é maravilhoso a todos. Perfeitinho. Tá? Então você mentaliza o mapa. Eu acho importante mentalizar. Ok, aqui, ó, olha o dedo aqui, ó. Que mapa é esse? Que mapa é esse? Mediterrâneo. Se eu colocar a minha mão aqui, onde era a capital do maior império do mundo, qual o nome? Roma, certo? Do lado oposto, para cá, à direita, quem seria? Lado oposto, próximo da Síria, na extremidade do mar, Israel, acabou o ponto, certo? Israel. Mas subindo aqui, tem o quê? Subindo aqui tem a Síria, aí tem aqui as províncias, né, da Galácia, da Acácia, que seria a Turquia, certo? Aí mais aqui, em cima mais ou menos aqui, tem a Espanha, tem a Grécia, tem a Roma. Aqui mais embaixo tem o quê? A África, e mais um pouquinho aqui é a Ásia, mas a Ásia não é a Ásia normal, atual, mas a Ásia naquele tempo. Esse é o mundo que a gente fala lá em Mateus capítulo 28, fala, vão ao mundo todo e te batizai, né? Então em Atos também fala sobre isso, né? E qual é o lugar que ele manda levar a mensagem, batizar? Levar a mensagem. Vão para a Judéia, e mais? Samaria e por todos os confins do mundo estavam ali. Tá? Então, o que aconteceu? Houve várias situações que o povo de Israel, os judeus, foram o quê? Dominados por outros povos. Lá na época a gente teve, lembra que os assírios chegaram e dominaram a parte de Israel, do Reino do Norte? Lembra disso? Então eles foram expulsos, começaram a sair. Daqui a pouco chegou quem? Vamos lá, depois dos assírios. A Babilônia. Aí Babilônia pegou Jerusalém, até pegou Daniel, pegou os profetas e tal, Jeremias, e foi embora. O que mais? Jeremias ficou, desculpe. Foi Daniel, os amigos dele, os novos. Depois dos Babilônios, foi quem? Os persas. O cara está estudando, meu Deus, ó. Depois dos persas foram quem? E nos persas foram uma dominação muito grande, né? Na época dos persas. Depois dos persas, os gregos, né? Depois dos gregos, os romanos. Tá ok? Então é isso aqui, ó. Isso é só para lembrar que isso já foi dado há algum tempo atrás. Certo? Certo? Aí, ó.
ok? Está lembrado? Isso aí. Todos esses movimentos aqui foram de conquista. Todas essas conquistas chegaram onde é a Palestina atual, né? Que é a região onde tem a Israel e aquela briga todinha. Todas essa parte daquele local foram dominados por esses povos, ok? E foram submetidos ao controle político e econômico deles, ok? E o principal, o último, foi os romanos, o Império Romano, que teve uma razão, colocou estradas, né? A parte do mundo cultural foi afetada. Qual era o idioma falado na época de Roma? Latim era a língua original dos romanos, certo? Mas qual era o idioma que era dominado em toda a parte praticamente daquela região? Grego, por causa da cultura, certo? Na realidade, o romano, eles não tiveram autenticidade, até copiaram os deuses, né? Zeus para Júpiter, só que um é grego e outro é romano, tá ok? Então eles pegaram a vida do grego, é uma vida regrada a fazer tudo o que quer. Se você vê hoje na Bíblia, você tem muita coisa ligada com a Bíblia. Olimpíada vem da onde? Da Grécia. Democracia vem da onde? Eleição? Da Grécia. Senado vem da onde? Da Grécia, certo? Então, aquele mundo que na época que estava sendo escrito, tanto Tiago, logo depois Gálatas, lá com Paulo, ele usa muito a linguagem daquele mundo contemporâneo, daquele momento, para as pessoas entenderem, certo? Com relação à corrida, para pegar a coroa, né? Não a coroa perecível, né? Mas aquela que não estraga, aquela que é eterna, aquela que é perene. Então tudo isso é ligado com os gregos, tá? Então o grego, quando os caras faziam oferenda, né, porque é uma situação toda ritualista, ou seja, os caras lá, tanto os gregos, todos esses deuses naquele momento, vamos entender agora um pouquinho da história do momento que passava. Jerusalém estava sendo dominada por que império? Quando Jesus nasceu, quem mandava? Quando Jesus morreu, quem mandava? Quando Jesus nasceu, qual era o imperador, o nome do imperador de Roma? César Augusto, certo? Quando ele morreu, quem era o governador lá da Judéia? Ok. E quem era o imperador? Tibério. Está escrito. Romano. Ok? Qual foi o momento de maior perseguição dos cristãos? Nero. Na época de Nero. Foi na época que foi escrito o quê? A carta de João, né? Que é o Apocalipse. Então, vamos entender um pouquinho aqui o momento dos romanos lá. Como é que faziam lá? Os romanos, eles tinham uma maneira de dominar a cultura, dominar o povo. O grego, ele domina de forma diferente. O grego é assim, ele impunha a cultura dele. Então, se todo mundo está falando igual, se todo mundo está falando francês, está falando a minha língua, e nós estamos com os mesmos costumes, nós somos um povo só. Então, você consegue dominação de um povo através da cultura. Quer matar um povo? Tira a cultura. O único povo que foi afastado 500, 400 anos, mais de 5 séculos, que eu conheço, que não perdeu a entidade como povo e guardou a sua identidade, de ver qual foi o povo? Israel. Judeus. O resto tudo perdeu no tempo. Porque você ficar muito tempo, 5 séculos, sem ter uma cultura, você se perde ao longo do tempo. Então, naquela época dos romanos, o que eles pegavam mais? A força bruta ou o imposto. Ele dava liberdade, só que ele queria ordem. Ele não, vocês viram no livro de Efésios, no livro de Paulo, ele fala muito, não pode ter bagunça no romano, porque pode ter uma revolta, eles vêm e matam. Então, às vezes os romanos chegavam lá, matavam lá vários judeus. Por que o judeu era diferente dos outros povos? Os outros povos tinham também deuses, tinha rituais, tinha sacrifício. O problema é o seguinte, o judeu morria por aquilo, os outros não. E quando eles se revoltavam, eles matavam, Por isso que a gente está falando assim, é melhor morrer um do que morrer mais. Tem que entender como é que era a cultura. Se você não entender a história de como estava naquele momento, você nunca vai pegar todas as preciosidades da palavra de Deus. Aí quando nesse momento que os romanos estavam lá, eles viram que os judeus,
eles tinham que ser aliciados pelos seus líderes. Então, seus líderes recebiam propina. Quando cobravam imposto lá, os caras da elite pagavam primeiro o imposto, para depois essa elite cobrar do povo com uma margem maior para ganhar dinheiro. Ou seja, o pobre dominando, o rico dominando o pobre. Tem que entender na cultura, naquele tempo, que escravidão não era uma coisa, como a gente pensa assim, uma coisa antiética, é uma coisa imoral. O cara veio da África, agora estão matando o cara. Não tinha essa situação. O que era escravo lá era uma condição de vida. Por quê? As pessoas que eram escravas, elas faziam os trabalhos. Porque os deuses, a noção do grego é o seguinte: nós vamos curtir a vida do bom e do melhor, nós somos da classe dominante, quem tem que trabalhar são os escravos. Vai assim. Então, quando às vezes o cara está na guerra, da guerra, aí não tem nada, perdeu tudo para não passar fome, e ele quer ser escravo. Ou então ele tem uma dívida, a família dele, o filho, então a família dele todinha ia ser vendida, pagar aquela dívida como escravo. Escravo não seria uma condição que hoje a gente vê imoral. Escravo é uma outra condição de viver naquele momento. Tem que entender um pouco da história para entender isso. Então você vê isso. Se você vê escravo aqui, e o Senhor, tu não pode comparar o escravo da escravidão africana com a escravidão naquele tempo. Porque a escravidão da África, do negro, se deu muito século XV. Nós estamos falando aqui do século. Qual século? Antes que eu esqueça. Qual século, Denise? Me ajude? Primeiro. Tudo isso foi escrito no primeiro século. Qual foi a data que foi escrito a carta? Não temos exatidão, é do ano 45 a 48 depois de Cristo. Gálatas, 50, depois logo da primeira viagem de missionária de Paulo, certo? Logo depois do concílio. Então, tudo. Qual foi o ano que foi feito, escrito a Apocalipse? Foi o ano 96, 98, já no finalzinho do século I. Então, tudo isso que nós estamos vendo na Bíblia, pega sua Bíblia agora. Olha aqui, ó. Assim, depois de Atos, tem os Romanos, não é isso? Ok? Romanos. Sim ou não? Sim. Aí vai até Apocalipse, correto? Tudo isso é carta, amém? Amém. Vamos fazer a carta, ok? Quantas cartas tem aqui? Total? Vamos lá. Total aqui. 22. Porque são 5 mais 2, 27. Então, 22 cartas. Dessas 22 cartas, quantos Paulo escreveu? 13. Quantos Paulo não escreveu? 9. Quantos por cento das cartas Paulo escreveu? Mais da metade. Né? Porque 13 mais 13, 26. Aqui tem quanto, cara? 22. Tem que mais do que 50%. É matemática pura. Ok? Tudo isso aconteceu em que século? Primeiro. Quando foi acontecer a escravidão da África? Depois. Então, o que está escrito aqui não tem a ver com lá. É uma questão sociocultural totalmente diferente. Entendeu? Lá era imoral. As pessoas eram escravizadas, tinham uma coisa. Por exemplo, José não foi escravo, mas ele andava com corrente? Não. Né? Ele comia, tinha uma relação com o Senhor e por aí vai. Entendeu? É uma outra relação. Volta em Tiago. Nós estamos aonde em Tiago? Qual o versículo? Qual o versículo? Nós estamos no 1. Nós estamos explicando as 12 tribos. Então, vamos lá. Devido a essas guerras, o povo todinho. Olha, o povo da Síria atualmente está em guerra, sim ou não? Eles estão lá na guerra, lá no local da guerra, ou eles começaram a fugir? Deu guerra, tem muita gente que não foge para não morrer. Aconteceu a coisa com o judeu. Então tudo isso aqui foi guerra, dominação, e muitos judeus foram embora. Só para ter uma ideia, em Alexandria, que é a segunda maior cidade da época, tinha 25% da população era judia. 25% da população de Alexandria, onde era a maior biblioteca do mundo. Né?
depois tacaram fogo. Era os judeus. Porque os judeus, às vezes, saíam e estabeleciam seus negócios lá e não queriam mais sair, ficavam lá. Ok? Agora, os judeus que ficaram lá na Palestina, lá em Israel, o Torá dele é hebraico. O que é o Torá? É a palavra do judeu. Por quê? Não pode mudar para hebraico, de jeito nenhum, de hebraico para outra não. Hebraico foi a linguagem que Deus nos deu, então tem que ser no hebraico. Já o pessoal da Alexandria queria fazer em outro, eles não falavam mais hebraico, eles estavam em outro lugar, em outra língua, falavam no grego. O grego que dominava. Então depois teve o quê? O grego, o Torá grego. Aí isso os judeus de Israel e Jerusalém não aceitavam, porque eles são muito tradicionais. Quando houve essa dispersão de várias pessoas, judeus, por vários lugares do mundo, ao redor da onde? Ao redor da onde? Do mar Mediterrâneo, certo? Porque o Egito fica próximo do mar Mediterrâneo. Fica bem aqui o Egito, ó. Aqui, ó. Faz assim, ó. Nós vamos fazer uma música, o Egito para cá, certo? A África para cá, a Síria para cá, Israel para cá, Turquia para cá, Galácia para cá, Acácia para cá, Roma para cá, Macedônia quase no meio. Entendeu? Esse é o mapa. Então, quando você dispersou, as pessoas começaram a morar nesses lugares. Então, o nome disso é diáspora. Tá ok? Tudo isso que eu falei resume nessa palavra, diáspora. Tá ok? Então, o Tiago estava mandando carta para pessoas, por exemplo, o romano não estava conseguindo os cristãos, aí o cristão, só para vocês terem uma ideia, quando, na época de Lucas, na época de Paulo, quem assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, lançado agora recentemente, é um filmaço, eu recomendo. Eu assisti, demorou 3 anos para eu assistir. Mas quando eu peguei o embalo, do meio para o final, tu não consegue não. Porque no início dá um. Mas quando pegou o embalo, quando ele fala que. Não posso falar do filme, né? Vamos falar daqui da palavra. Né? Filme é bom, tá ok? Muita coisa que estava no filme é verdadeira, real, muita pesquisa, tá bom? Os caras, os romanos, eu fui na igreja da Hebron, e lá tem um mostruário das torturas do pessoal de Roma, os caras negarem Cristo. Cada um que é outro que é outro. Lá em Roma, os caras eram empalados com óleo para serem acesas às ruas como um tocha humano. Só para ter uma ideia. Entendeu? Porque Nero botou a culpa no cristão, colocou fogo em Roma. Né? O pessoal da população ficou revoltado contra o cristão. Enquanto isso não tem nada a ver. Não foi o cristão que colocou fogo, foi o próprio Nero, pela loucura dele. Aí quando o cristão começaram a ser torturados, perseguidos, hoje ser cristão, como diz o pastor Davi, é quase moda. Antigamente o cristão ia para o estádio, né, era para o Coliseu, até hoje tem, que a minha sobrinha foi lá na Itália e tirou foto e os caras ficavam presos. Sabia que existe até hoje? É diferente, você vê a história, você lê a história, é diferente. Tio, é diferente, está vendo de ler, é diferente. Aí as pessoas têm lá, é assim, ó, tem a rampa assim, todo o pessoal sentado, né? As arquibancadas obrigadas, vem assim, e lá embaixo no subsolo tem várias prisões cercadas, cadeados, e tal. As pessoas entravam, os leões chegavam lá e oravam os cristãos. E nessa hora todo mundo tinha que ter um documento para passar pela guarda e tal, dos romanos. Então o pessoal fugia. Então o Tiago está mandando essa carta, não é para mentir. Paulo ainda estava iniciando a primeira viagem missionária. Entendeu? Ele está falando com o pessoal da Gema, com o pessoal lá que ouviu pela primeira vez a mensagem. Ele estava falando de coisas práticas e importantes, tão atuais que eu acredito hoje, esse tempo está pondo em palavra. Você não precisa de mais coisa não, é só praticar. Por isso que nós colocamos aqui essa matéria. Você precisa praticar. Porque se você, imagina um cara que faz um curso de informática. Daqui a pouco, ele não faz uma, não sei,
Não tenho prática. Mas já estudei, sim, não tenho prática. Quem já estudou inglês? Levanta o braço. Quem já estudou inglês? Levanta o braço. Me ajude, meu irmão. Já estudou inglês? Ajude. Levante o braço. Quem já estudou inglês? Alguma vez na vida? José, tu não estudou inglês? Levanta o braço. Eu quero saber quem já estudou inglês. Continua levando uma voz, uma pesquisa aqui. Quem já estudou inglês? Dona Maria não? Certo? Deixa eu ver quem mais. Luana, tu não estudou inglês? Levanta, eu não vejo. Isso, levanta. Já estudou inglês? Já estudou inglês? A minha levanta o braço. Levanta o braço, me ajuda. Entendeu? Obrigado. Diria aqui, em termos percentual, Patrick, quantos por cento aqui já estudaram inglês? Na tua opinião? Pelo pessoal. Acho que só não a Dona Maria. Né? Quem não estudou inglês? Levanta a parte agora. Quem não estudou inglês? Jair não estudou inglês? Não, Té. Não, levanta o braço, quem não estudou, para a gente fazer o contrário. 1, 2, 3, 4. Rose, tu nunca estudou inglês, Rose? Nem a Love You com ele, não acredito. Quem já assina a Love You. Entendeu? Então, bora colocar 90%. Certo? 90%. Então, 90% já estudou inglês, certo? Aí chegar um americano aqui, como é que fica? Não sei nada, eu não sei. Por quê? Você só vai falar um idioma estrangeiro se você praticar. Entendeu? Olha só. Você só vai dirigir um carro se você praticar. Né? Você só vai mexer no computador se você praticar. Certo? O que mais? Só vai fazer uma boa sonoplastia se você estudar e praticar. Então, pode fazer alguma coisa na vida sem praticar aquilo que você estudou? Então, eu ganhei esse presente aqui, olha. Caiu como luva, né? Eu amei essa camisa. Isto é o primeiro passo. Sabe qual é o motivo? Sabe qual é o motivo de todo esse movimento de ter cartas aqui? Sabe qual é o motivo? É ter união do povo. O povo que sabe a mensagem de Deus, o povo que entende o que tem que ser feito, ele não fica falando besteira. Tá? Então, é muito importante, os objetivos, por que foi feita as casas do Novo Testamento, é unificar a igreja. Não tinha igreja amado gentil, não tem igreja lá. Qual é aquela igreja que o Paulo liberava a base missionária? Da primeira viagem, da segunda viagem. Antioquia de quê? Hein? Não, Jerusalém não, é Antioquia. Só tem duas Antioquias, eu não me lembro qual é. Da Pisídia, certeza que ela fica na ponta? Certo? Então, da Antioquia, da Pisídia, foi a primeira dos missionários mundiais, que foi o Paulo e o Barnabé, que o Espírito Santo tocou. Certo? Sim ou não? Ok? Então, eles foram e viajaram. Nesse momento, eles foram levar a palavra para quem? Para aqueles que não são judeus, para aqueles que, olha só, para aqueles que acreditavam em Deus. É diferente da cabeça do judeu. O judeu sempre acreditou em Deus. Então, acreditar em Jesus era mais um passo de fé das promessas que Deus tinha realizado. Então, isso ficou a cargo de quem? Da igreja de Jerusalém. Então, a gente, às vezes, aqui no nosso mundo contemporâneo, tem igreja A, igreja B, igreja C, denominação A, B, C, com teologias diferentes, com verdades, às vezes, divergentes, mas a palavra de Deus fala para a gente ser unificado, uma igreja só. Não tem nem a igreja do gentil, nem a igreja do judeu, tem a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele é a cabeça. Amém? Amém. Ok? Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo das cartas, certo? Por isso que eu falo que tem que estudar. Olha aqui, estudar. Pessoa que não estuda tem uma grande dificuldade de seguir o Evangelho. Pastor, a palavra unificar é unir? É unir. Unificar, união. União das pessoas em torno de um só Senhor, uma só fé. Ok? Que é Cristo Jesus. Antigamente tinha vários deuses, né? Aproveitando a tua oportunidade. Aí os deuses não tinha problema de ter os deuses. Tem um Deus do vinho, tem um Deus do amor, tem um Deus até do ladrão. Lá na época o cara era tão rápido que pegava, né? Tinha Deus de tudo. Não tinha problema de você ter mais de 2, 3 deuses. Pastor, você fazia seu sacrifício lá para ele lá. Tá? Mas para um cristão, só tem um só. Amém? Tá?
Então, aqui, essas cartas significam o quê? O que significa essa carta? Que a pessoa que escreveu tinha o quê? Um quê? Tinha o Espírito Santo, mas tinha o quê além do Espírito Santo? Objetivo, não, ela pegou, sabia escrever. Exato, é bem básico. Então, a pessoa que hoje tem, vamos fazer uma redação, fale um pouco de Tiago. Duas linhas. Tic-tac. Tem que saber escrever, tem que saber organizar os pensamentos direitinho e tal. Ora para o Senhor. Eu sei que isso aqui foi de Deus, o autor de Deus. Mas a pessoa que é de Deus, Deus não é contra o estudo. Se você soubesse quanto Jesus mudou o mundo por causa do estudo, se cair queixo para baixo. Eu não posso falar que eu não tenho tempo. Ok? No mundo todo, tem universidades, faculdades, colégios, tudo ligado à parte do cristianismo. Sabe disso? Se não tivesse, pouquíssimo, porque antigamente, no mundo antigo, pouquíssimos sabiam ler e escrever. E tinham que pagar, o caso do Paulo. Obrigado. O Paulo lá tinha quem? Quem era o professor de Paulo? Gamaliel. Lá o Gamaliel era muito elite ali. Lá não tinha pobre para estudar, não. Era o pessoal que podia bancar aquilo lá. Então, carta, documentar por escrito. Pode falar de Jesus e religioso hoje na escola? Porque eu não estudava e não falava muito de Jesus, não. Acho que tem matéria, né? Só que tem que falar de todas as religiões. Fala de todas as religiões. Não pode ter discriminação. Tá? Então tem que documentar. Certo? Por que documentar? Por que documentar é importante? Para poder passar a mensagem para as futuras gerações. Tá ok? E logo em seguida, nós temos o que agora? Certo? Ensinar as pessoas. Então, um dos ensinos mais práticos que nós temos aqui em Tiago é isso que nós vamos falar agora. Tá ok? Quem quer aprender a palavra do Senhor? Levanta o braço. Amém? Amém? Amém. Então você está aqui para ficar isso. Eu também estou aqui para isso. Quem quer ser um só povo com Deus? Amém? Quando você não tem isso, pega o seu dedinho aqui, ó. Quando a sua mente está dividida, já ouviu falar na Bíblia, mente dividida? É isso aí. Mente dividida, aquela pessoa que não está ligada no que Deus falou, na revelação de Deus. Aí vai ter a mente dividida. O que vai acontecer na mente dessa pessoa? Ensino do mundo. Ou ensino dela mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim, e por aí vai. Vamos lá. Agora vamos lá. Em Tiago, verso 2. Tudo isso é o verso 1. Foi a parte introdutória, ok? Primeiro tópico do capítulo 1, praticando a palavra. Primeiro tópico, praticando a palavra. Praticar é importante? Sim ou não? Sim. Você vai dar aula, já vai começar a dar aula sem praticar, sem fazer nada, sem fazer. Não. Você vai fazer uma defesa na faculdade, Denise? Como é o nome? Me ajuda, minha filha. Esqueci. Não, é seminário, depois de formado. Tem um. Não, formação, mas tem um TCC. Que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Vamos fazer TCC. Você terminou o curso, você vai fazer um TCC assim na marra? Você vai ter que estudar, batalhar e tal, treinar, ver o tempo e tal. Então, praticar, todos nós sabemos. Olha para mim, por favor. Vocês concordam que todo mundo sabe que praticar é importante? Sim ou não? Sim. E Deus fala, esse livro é só sobre isso. Ele fala para nós, pratique Wagner, pratique Mateus, pratique Jair, pratique a lei. Esse livro fala um alerta para nós. Mesmo que a gente saiba que é importante, Deus está falando para você praticar como ordem, como um mandamento. Exemplo, vamos já falar sobre isso aqui, eu não vou pular. Vamos seguir a palavra de Deus, amém? Em homenagem ao Frederico Walker, só dá aula assim, o Frederico Walker. Um pastor muito amado. Eu tive o prazer e a honra de estudar junto com ele. Vamos lá, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos parar aqui rapidinho. O que está falando aqui a palavra de Deus? É impossível a gente crescer sem Deus colocar a prova. Aí eu recebi até uma mensagem, foi do Ney. Deus provou Jonas, Deus provou Isaac de Neu, Deus provou Daniel, Deus provou, todos eles passaram pela prova. Tem até um louvor, eu passei pela prova, né? Que aquele baiano faz, não dele, Lázaro. Então prova é de Deus, não é do diabo. Prova é para você não vai. O que é provação? Vou dizer, nós estamos provados mais do que vocês pensam. Existe uma diferença entre provação e tentação. A provação é algo que vai acontecer, dificuldade na sua vida, e vai gerar um desânimo, vai gerar um falta de estímulo. Aí você vai chegar lá, não estou animado, eu estou quase desistindo, eu estou quase parando aquela dificuldade que está acontecendo na minha vida. Por quê? Deus está te provando, meu irmão. A tentação é diferente. A tentação é para você fazer alguma coisa aliada ao teu coração, ao teu desejo, à tua carnalidade, que não vem de Deus. Não coloque as costas de Deus desse tamanho, não. Então vamos continuar. Então não há como você crescer e ter maturidade se não tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Todos nós. Pois é, continuar. Eu ia falar, não posso ficar o tempo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e será concedido. Tem gente que faz alguma coisa e lança na cara. Deus não faz nada na cara, não joga na cara não. Deus não joga na tua cara, olha, eu morri por ti, Ney. Ó, Rose, eu morri por ti. Ele não joga na minha cara, olha, vai, eu morri por ti. Ele dá de livre espontâneo, ele vai, se você pedir, mas não duvide. Muita gente ora para Deus, mas com 10 negócios para segurar aqui caso não dê certo. Mas isso é o quê? Isso é fé? Isso é prática, entendeu? Larga na mão de Deus, meu irmão. Tenha fé. Quando está orando, terminou, já está na mão dele, já estão acreditando. Isso dá uma diferença muito grande, no pensamento, na tranquilidade, na batida do coração, na pressão. Tá? Continuando. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Acabei de falar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Deus não gosta da pessoa que está um dia aqui, um dia lá, instável. Deus não gosta que a pessoa está pensando aqui, daqui a pouco vem um vento de doutrina, parece desculpe fezes, boiando, de acordo com o vento, encarar para um lado, depois do vento vai para o outro. Você tem que ter uma direção, você tem que ir reto, você não pode pegar nem direita, nem esquerda. Seja firme na palavra de Deus. Se você não está firme na palavra de Deus, você vai cair na tentação. O resultado todinho de Tiago é esse. Você está tentado? Te garanto uma coisa. Dê atenção à palavra de Deus, que você vai subir, vai sucumbir à tentação. Mas se você não estiver firme na palavra de Deus, você vai estar muito fraco. Por isso que eu sei que quando a pessoa não está ligada na palavra, é questão de tempo. A dinamite vai explodir do diabo na mão dele e no colo dele. Seja homem, mulher, ou adolescente ou jovem. É questão do tempo. E se isso aconteceu, só está com a máscara. Está com a máscara de bom cristão, de um bom marido, de uma boa esposa, mas o pensamento podre, os desejos podres, o coração todo contaminado. O coração está longe do Senhor. Tá bom? Porque tudo que está fora da palavra não está próximo de Deus. Porque nós temos vida. Tiago fala, sabe disso? Nós temos vida por causa da palavra. Continuando. O irmão de condição humilde, o rico e pobre, ele está falando aqui, das duas classes, né? A que domina e a dominada. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, e traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua flor é destruída.
Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ou seja, a nossa vida é breve, como neblina. Era um clarão. Tá ok? Porque eu não tenho, nosso serível não tem braços para trabalhar nesse sentido. Imagina uma corda infinita. Tá ok? Tá ok? Imagina, vamos fazer exercício? Imagina uma corda. Tá puxando a corda, né? Pá, né? Agora, você puxa, não acaba, né? Tá ok? Agora vamos zerar. Só exercício, só para mexer no fio. O início da corda é um palmo. Aí, vamos pintar um palmo de vermelho. Aí é a nossa vida. A gente fica tão vidrado nesse pedacinho de um palmo da nossa vida, se dedicando toda a nossa vida, todo o nosso tempo para isso, que esquece depois, vai puxando. Puxa mais, pá, e não termina. É a vida eterna. Olha a diferença de quando tu vai puxar e um palmo só de vez. É isso que eu estou falando. A nossa vida é muito pequena. Tiago está falando. 20 centímetros, 15 centímetros. Mas quanto de eternidade tu tem? Eternidade não se conta. É infinito. Nunca vai se acabar. Amém? Verso 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Isso é uma linguagem de alegoria o quê? Romana ou grega? Coroa da vida. Grega. Entendeu? Porque está no mundo grego, nas disputas, tinha estádio, tinha tudo isso aí. Aí o cara pensa que MMA é coisa nova. Ó, isso é coisa antiga, de luta. Ou seja, eu vejo às vezes as pessoas falando assim, né? Eu tenho que perseverar. Vou falar duas afirmativas, tá? Olhe para mim. Eu tenho que perseverar para eu estar salvo. Afirmativa 1. Afirmativa 2. Eu sei que estou salvo na fé. Por isso que eu tenho perseverança. Qual é a duas afirmações? Qual é a diferença das duas afirmações? Qual é a afirmação correta? É 1 ou é 2? Faz assim 2. Faz assim 2. Paz e amor. Senhor, ama você, amém? Então, você fica forte não por causa da tua força. Eu nunca esqueço. E é real, dona Cleia. Hoje nós temos uma sala de Nova Kids, né? Aí tem o isopor, né? Eu nunca esqueço isso na minha percepção, porque eu ensino. Aí o irmão queria trabalhar segunda, terça, quarta, a gente vinha toda noite aqui para apontar o isopor. Quem estava nessa época aqui? Dinheiro estava. Estava nessa época? Não. Aí chegou sexta-feira, eu falei assim, não vamos fazer esse trabalho. Não, pastor, tem que fazer, porque vai dar arruinado, não pode parar. Foi aqui, nessa sala. Nessa aqui. Aí eu falei, não, meu irmão, nem que se a gente ficar só pelo nosso braço, a gente não vai conseguir andar muito tempo, não. Nós temos que estar vitaminados na palavra de Deus. Temos que meditar. Está lembrado disso? Pergunta se essa pessoa está aqui hoje. Pergunta se essa pessoa já terminou algum curso CENIP hoje. Pergunta se essa pessoa é inconstante. Uma hora está, uma hora quer louvar, uma hora quer cantar, mas não quer conhecer a palavra de Deus. E vocês conhecem. E outra coisa, o coração contaminado, porque não está ligado com a palavra, vê uma jovem, se acha interessante, então está louvando, olhando para a bunda da menina, olhando para o seio da menina, olhando e pensando coisa errada. Isso é real. Eu não estou fazendo ficção não, coisa daqui. Quer andar na palavra de Deus? Tenha convicção na tua fé. Entrega a sua vida ao Senhor verdadeiramente. E abrace a palavra e pratique. É consequência natural. Agora, se você está na palavra de Deus, exemplo, nós fizemos uns jovens agora, namoro, maldição ou bênção. Quem estava lá? Levanta o braço. Quem estava lá? Os jovens. Né? Tu não estava no namoro, você não pensa não. Certo? Foi legal? Foi? O Anderson não falou de várias coisas, pastor Anderson. Paulo não falou. Aí a Amy falou o que para mim? Pastor, a palavra foi direta, né? Aí a Amy falou assim,
tão direta, às vezes, que tão direta, mas tem gente que não ouve. O que Tiago mais bate é isso: pare de não ouvir, pare de ser surdo, pare de ser hipócrita, pare de falar da palavra, ouvir a palavra, tentar ouvir e não praticar. Aí, os jovens aqui ouviram a palavra lá na Nova Cidade, já ouviram a palavra lá com o Davi, pastor Davi, já ouviram a palavra com o pastor Leandro, ouviram a palavra comigo, já ouviram a palavra agora com o Anderson. O que falta, meu irmão? O que falta? Praticar. O que é praticar? Eu nunca vi, até hoje, posso até pedir perdão, um modelo de namoro padrão de Deus aqui nessa igreja. E você, pai, tem uma responsabilidade muito grande. Uma coisa fantástica que foi colocado, que pai e mãe têm a responsabilidade para com a sua filha e para com o seu filho, para andar na palavra, para não andar no risco, num caminho que poderá cair sexualmente uma situação precoce. Então, se você tem uma filha, Jair, eu vejo a preocupação do Jair com a Daiane. Xerifão, eu do meu time, gatilho a metralhadora, preparado para matar eu na cabeça, né? Morre logo, Deus, né? Tu tem que ter uma filha, tá rindo aí? Quando ela crescer, e ela é bonita, né? Aí o pai tem que proteger, tem que ser chato mesmo. Os pais não podem ser passivos para o seu filho, como já aconteceu aqui, que marido, olha, não vou nem, olhe para mim só, feche os seus olhos. Marido, levante o braço, a mão direita, né? Agora a sua esposa ao seu lado, pega a mão e faça assim, ó, com a sua esposa. Tá ok? Assim? Tá ok? Vamos olhar. Isso. Abraça, meu irmão, assim. Isso, assim como Jair. Tá? Não tenham uma mente dividida na casa de vocês com relação à educação dos seus filhos. É super importante isso. Tá ok? Vou dar um exemplo para você. Aqui na igreja, tem adolescente que era aqui na época do dia. Aí saíram da igreja. Aí querem namorar, 14, 15 anos. Não tinha nem idade de jovem, estava começando a dar idade de jovem. Aí o cara começou a namorar, aí o pai falou assim: não, pode namorar, meu bode está solto. Aí pega um AIDS, pega uma doença. Isso é um pai que está fazendo um péssimo amigo, ele estava fazendo mal de uma forma muito drástica para o seu filho. Porque para ele trabalhar, para ele conhecer o sexo, para conhecer a fidelidade, tem que conhecer com a futura esposa. Não conhecer sexo, toda a cidade de Manaus, toda a situação econômica desprivilegiada, por falta de conhecimento, por falta de valores morais, deixa os seus filhos e suas filhas no mundão. E o resultado é isso aqui, ó. Amigado ou cuidando, a maioria dos filhos sem o pai. O cara faz filho e larga, faz filho e larga, faz filho e larga. O que acontece? As crianças ficam sendo educadas sem o pai, sem a proteção. Isso é covardia. Isso é super importante. Ou seja, a gente tem que viver o evangelho na prática, tá ok? Por isso que eu falo, jovem, obedeça seu pai e sua mãe. Ah, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai, tem alguma coisa que está mal resolvida. Vai ler José. Quando José fechou com a família lá, Deus abençoou grandemente, porque gerou perdão na própria família. Os maiores problemas que acontecem são nas nossas famílias. A gente pratica às vezes o evangelho. Um irmão aqui, cumprimenta o irmãozinho para lá. Às vezes a mulher trata o irmão legal, mas não trata o esposo legal, não trata a sua mãe legal dentro da sua própria casa. Tiago fala isso: pratique o evangelho, o verdadeiro evangelho. Continuando. 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Por Deus não pode ser tentado pelo mal. E aí ninguém tenta. Tá ok? Porque ele é santo.
santo, santo. Então já falei sobre isso, provação, tá? Agora vamos falar de tentação. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Sabe quem é o principal aliado da tentação? Sabe quem é o principal aliado? Olha o coração aqui, ó. Desejo, nossa natureza. É o que ela falou. O nosso principal inimigo, às vezes, mora dentro de nós. É nós que queremos, é a nossa carnalidade. Entendeu? É isso que faz com que a gente caia. Por isso que nós temos que entender o que é tentação, o que é provação. Provação é o nosso crescimento. Tentação é a luta nossa na natureza humana que na qual nós estamos concebidos. Então vai ter uma luta entre a parte humana e o espírito. O espírito é a carne, o espírito de Deus. Tá ok? Ou você nunca pensou em fazer coisa ruim? Só eu. Tá. 15. Então esse desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Resumindo, o primeiro tópico que nós estamos vendo é praticando a palavra, certo? Nós vamos ter provas e tentações, certo? Mas a fé produz perseverança, certo? Para você ter maturidade e integridade, vai passar por dificuldades. Problemas existem e servem para nós crescer. Sabe o que acontece com o problema? Tem problema que é bom. Eu aprendi isso da indústria. Beleza, nunca esqueci isso. Tinha uma máquina, para encerrar, tinha uma máquina de automação lá, que ela colocava um adesivo, né? Aí quando vinha a placa, aí cortava a serra, cortava a placa, o fenolite, né? Aí saía aquele pó. E aquele pó gerava um problema, né? Porque depois o adesivo ficava em cima da poeira, o adesivo não pegava o SMD, que é um componente eletrônico. Aí falava com o meu pessoal da manutenção, né? Eu era o gerente da área. E aí, como é que vamos resolver isso? Eu tenho que resolver isso aí. Não dá, esse problema é impossível. Aí chegou um rapaz da suporte técnico da empresa americana. Aí ele falou assim, uma coisa: se você não pode solucionar o problema, conviva com o problema na melhor maneira. Eu não posso mudar a máquina, eu não posso mudar o corte, eu não posso tirar o resíduo que sai quando eu corto. Mas eu posso fazer o seguinte: eu vou fazer um sensor, vou fazer um bico de ar, uma mangueirazinha saindo com ar comprimido. Toda vez quando vier um corte, vai ter um sensor, vai liberar, aí vai ter um jato de ar jogando para um outro lugar, volta a bolsa, toda a sujeira vai para essa bolsa e entra limpa e não vai mais cair a cola contaminada com a sujeira. Uau! Ou seja, qual é a sujeira que tem que ser limpa na nossa vida? E quem é que vai mais tratar essa sujeira na nossa vida? Quem é? Palavra de Deus. Vamos repetir. Palavra de Deus. Segundo, palavra de Deus. Terceiro, palavra de Deus. Quarto, palavra de Deus. Quinto, palavra de Deus. Quando vem o diabo, como é que Jesus falou? Palavra do Senhor. Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.